A próxima pergunta, pessoal, são duas perguntas iguais, então eu vou ler as duas para o Badri traduzir depois. A primeira pergunta é da Sabrina, que esteve aqui ontem. O senhor acredita que os atuais sistemas de BAMS têm contribuído para afastar o entendimento chástrico do Ayurveda? E a pergunta do Robson é muito parecida. Qual a vantagem ou desvantagem do sistema atual de ensino de Ayurveda em relação ao tradicional sistema de Gurukula? As perguntas são praticamente as mesmas, né, Badri? Eu acho que é mais fácil a gente colocar junto. Ótima pergunta dos dois, é uma pergunta muito boa fazer para ele sempre, para a gente entender, né? Sim, tô só correndo aqui no comentário para eu olhar para as duas ao mesmo tempo. Tá, perfeito. So it is a question about actually there are two questions about the same thing, about the present day scenario of Ayurvedic teaching in India. It is something like, do you believe nowadays the BAMS system is hampering the transmission of knowledge somehow in India? And what do you think, what are the advantages of using this BAMS system, how it is nowadays, or which would be its disadvantages when we compare that to the traditional system of Gurukula? Fine. You talk about the education. Can I talk? Yes. I was a teacher, active teacher for 20 years. Another 9 years, I was also informally teaching. Now also I'm teaching, but I was teaching BMS people. So you see, every education in India is having the influence of science. Because right from the school days, you are familiar with the science. This is chemistry, biology, zoology, all those things you are familiar. So that mode is reflected in understanding Ayurveda, basic education of Ayurveda, teaching of Ayurveda, research in Ayurveda, or higher studies in Ayurveda, course, curriculum, the modalities, whatever the government is implementing. Health programs in Ayurveda, everything is influenced basically by the scientific modes, because your basic education is in the scientific mode. So what I mean to say that it can be seen in anywhere. Education of engineering, education of arts, science, commerce, everywhere you can see. The scientific mode is prominent. So in Ayurveda, it results in a state that where you get only 30-40% of Ayurveda to the benefit of humankind. If that is understood by an individual teacher, without compromising the curriculum or syllabus, examination, everything, a teacher can go deep into the system, understand it, convey it to the students in spite of limitations. That I have been doing. To your knowledge, I tell you, I was an anatomy teacher where I was teaching the dissection and modern science, basically. In spite of that only, I was trying to look into what is exactly Ayurveda, how to convey it to the students. And that kind of intellectual transmission is possible in a mode of Gurukula. What you mean by Gurukula is a close proximity with the teaching, a close proximity between the student and the teacher. This is what is known as Gurukula, where the thought process of the teacher is transferred, not the book knowledge. Science, the bookish knowledge can be transferred. Shastra, you need to transfer the thought process of the teacher to the students. So that becomes possible in the old Gurukula mode. If you understand that this is what is happening, you can create it everywhere. That's it. So I think there is an influence of science in teaching aspect everywhere, especially BMS curriculum. Every time they try to renew the syllabus, teaching, everything. Lot of Sanskrit is added, lot of philosophy is added, without knowing what exactly Sanskrit, what exactly philosophy. You don't have to become a philosopher to know this, but a basic understanding of philosophy is very much needed. Basic understanding of what is your life
is very much needed, then you will be more serious on understanding everything. That mode has to be created by the individual teachers. You cannot make it on paper, no? Everything cannot be written white paper, but you can convey through whatever is there in the mind, you can convey, and whoever is interested, whoever is intellectual, they can take it seriously to the logical conclusion. That is possible. I don't say that every student becomes an expert. Never it happens. Depends upon your curiosity to know things 100%. Your pursuit of knowledge will be more effective. Then there should be an option. That's the meaning of Veda. Veda means knowledge, 100% perfect knowledge, if you have an interest. Otherwise, you can have 80%, 30%, 40% based on your interest. But if you have an option to get 100%, you must have it. That is there in Ayurveda. So whoever is having that much strong, genuine interest in knowing what is it exactly, there is a scope. Uhum. Bom, então é uma pergunta bastante sobre educação, né? Ele tem ensinado por muitas décadas e ele ensinou no sistema de Gurukula e hoje ele ensina em cursos de graduação na Índia, né, em cursos que a gente chama de BAMS. E o que ele observa é que conforme esse sistema foi mudando, esse sistema foi mudando justamente por causa junto de um aumento da influência da ciência na construção desse conhecimento na Índia hoje em dia. Então, ele observa uma influência maior da ciência em como o Ayurveda é ensinado no currículo das universidades lá, nos institutos de pesquisa de Ayurveda na Índia. Então, a ciência acaba permeando hoje em dia muito de como o Ayurveda é transmitido, muito de como acontece a educação no Ayurveda na Índia. Esse modo científico acabou sendo proeminente. Isso não é só com o Ayurveda que aconteceu, mas com várias outras áreas também. O que acontece por causa disso, muitas vezes, de fato, pode ser uma perda na capacidade de quanto do Ayurveda você consegue transmitir para os alunos. Então, de cara, talvez uns 30%, 40% do Ayurveda só acabe sendo passado, já que muito do resto do conhecimento que é transmitido ali não é exatamente de Ayurveda. Agora, ele pensa que nem tudo está perdido também. Esse sistema mudou e, de fato, era muito interessante como funcionava no sistema de Gurukulam, porque para ensinar um Shastra é importante que o professor seja capaz de transmitir o processo de pensamento para os seus estudantes. Não se trata só de transmitir uma informação, mas sim de transmitir um processo de pensamento. O sistema de Gurukula era muito propício para isso, justamente por causa da proximidade entre professor e estudantes que haveria naquele sistema. Então, ele acredita que hoje, nas condições que a gente tem, com as limitações que existem no sistema hoje, o que é possível depende muito também do trabalho de cada professor individual. Então, alguns professores vão ter mais essa proximidade com o Shastra, ou a ideia de transmitir, de fato, esse processo de pensamento, né? Então, ele vê que, como professor, hoje ele é professor de um curso de graduação, de um BAMS, e ele tenta fazer isso com os alunos, transmitir esse processo de pensamento. Então, ele acredita que não é porque mudou o sistema que tudo está perdido, não, depende muito do trabalho, desse profissional entender o que é o Ayurveda, e também dos alunos, depende muito de quem busca o Ayurveda, de ter um real interesse de conhecer esse sistema em sua amplitude, porque Veda significa conhecimento
e ele é disponível para você se você tem interesse. Então, claro, para isso é necessário ter um entendimento básico de filosofia, não precisa que você seja um filósofo versado, nem muito conhecimento difícil para você entender o Ayurveda, mas um conhecimento básico de filosofia é necessário. E dessa forma, combinando esse esforço de professor e estudantes, um entendimento mais próximo do que talvez fosse antigamente se torna possível.